Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é um trabalho interdisciplinar que engloba as disciplinas de farmacognosia, química analítica e química farmacêutica. Os integrantes desse grupo são Alanis Lira, Daiane Martins, Tayane Santos, Luma Martins e Gabriel Rodrigues, integrantes do curso de farmácia do terceiro semestre da Universidade Católica de Santos. O tema da nossa pesquisa é uma pesquisa morfoanatômica da espécie Atropa belladonna. Espero que aprecie a nossa apresentação. A proposta do nosso trabalho hoje é principalmente correlacionar as matérias de farmacognosia, química analítica e química farmacêutica por meio de pesquisas, demonstrações e levantamento de dados que a gente fez sobre as ações farmacológicas da nossa planta medicinal, que é a Atropa belladonna, e a gente espera muito que vocês gostem. A metodologia do presente trabalho foi desenvolvida através de levantamento de dados e pesquisas que foram retiradas de artigos acadêmicos, científicos e artigos farmacopéicos especializados em química analítica, química farmacêutica, farmacologia e farmacognosia da planta e medicamentos no seu organismo, que foram encontrados e retirados da base de dados da Cielo, Google Acadêmicos, e também de sites de universidades, em que uma universidade que a gente utilizou como artigo foi a UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os alcaloides, em específico a Atropa belladonna, por ser uma grande planta geradora de fármacos e também tóxica, será analisado seus efeitos farmacológicos e tóxicos no organismo do usuário. Metabólito primário e secundário. O metabólito primário é o composto químico utilizado pela planta como base em seu desenvolvimento. E no caso da Atropa belladonna, esse precursor é a ornitina. Desse aminoácido advém o metabólito secundário, que são grupos químicos que mantêm a planta nessa subsistência, que no caso são os alcaloides, mais especificamente os alcaloides tropânicos. O metabólito secundário utilizado pelo grupo para objetivo de estudo foram os alcaloides tropânicos, presentes na planta Atropa belladonna, popularmente conhecida como belladonna ou erva moura mortal. A rota biosintética começa pela glicose. Ela é formada por meio da fotossíntese, onde o gás carbônico e a água, através da energia solar, vão quebrar suas moléculas e formar glicose e oxigênio. Essa glicose vai passar pelo processo de glicólise, se transformando em piruvato e depois em acetil-CoA. O acetil-CoA vai passar pelo ciclo do ácido cítrico e vai formar o citrato. E esse citrato vai dar origem a um composto de 5 carbonos, o alfa-cetoglutarato, o qual é transaminado junto com a glutamina para formar o neurotransmissor excitatório, o glutamato. O glutamato ele é o precursor da prolina e da arginina, e a hidrólise do grupo acetil vai formar a ornitina. E a biossíntese dos alcaloides tropânicos ela é originada através da formação de um íon. O nome desse íon é N-metil-delta-1-pirrolínio. Ele é derivado dos aminoácidos da ornitina e arginina, que também é um intermediário na via de formação da nicotina. O cátion sal N-metil-delta-1-pirrolínio, ele se condensa com o acetoacetato, que vem do ciclo do ácido cítrico, para formar posteriormente a higrina, o qual é um precursor do anel tropânico, o que dá a característica dos alcaloides tropânicos. Os alcaloides tropânicos possuem em suas estruturas físico-químicas as aminas terciárias, em que isso os possibilita de serem solúveis em bases livres, como exemplo, solventes orgânicos e solventes ácidos. Os solventes orgânicos são solventes apolares, como exemplo, a água, em que torna solúvel em meio aquoso. Os solventes ácidos são solventes polares, que a gente tem como exemplo o ácido sulfúrico, o famoso CH3Cl, que é o cloroformo. Temos também o éter. A forma de extração, a metodologia de extração da Atropa belladonna, que no caso que é a planta que a gente está pesquisando, é a percolação a frio. Durante a extração também é possível observar a formação de osmina negativa e osmina positiva. O marcador taxonômico é a estrutura química principal, que pode ser tanto um grupo químico quanto um princípio ativo, o PA, que se encontra em abundância nessa planta e pode ser utilizada para a sua identificação. No caso da Atropa belladonna, como o próprio nome diz,
O marcador taxonômico é o princípio ativo atropina, e por esse fato, a atropina também é utilizada em análises qualitativas e quantitativas da tropa-beladona. Para se poder ter uma boa análise dessa substância, é necessária uma utilização de metodologia específica, e a maneira mais comumente usada é a de cromatografia. Na cromatografia, existem diversos métodos para se analisar as substâncias. Porém, se tratando da substância atropina, o método utilizado foi o de cromatografia líquida de alta eficiência. Porém, não se descarta o método de cromatografia líquida de ultra eficiência, que se alcança os resultados com maior desempenho e exatidão. Entretanto, são poucos os trabalhos atuais sobre a cromatografia líquida de ultra eficiência que estão concluídos, o que nos impede de ter uma base concreta nessa análise. Vale ressaltar que, para ter uma análise qualitativa bem feita, não se deve levar em consideração apenas o tempo de retenção da substância, mas também é necessário estar acoplada a um espectrômetro de massas, garantindo assim uma análise qualitativa de melhor resultado. O parâmetro que a gente utiliza para fazer uma análise quantitativa é a área do pico e a curva. Então a gente não analisa a altura, pelo fato de justamente com o tempo, dependendo da mistura que você vai utilizar, né, ela vai alargando. Então, com esse alargamento, a gente usa o método de área para analisar. Então, a gente não precisa se preocupar com essas variações. A área, o alargamento, né, a área, ela é proporcional à mistura que está sendo analisada. Bom, a cromatografia, ela tem um princípio de separação de determinadas misturas. E ela, então, tem duas fases, a fase móvel e a fase estacionária. A fase móvel, a gente utiliza misturas líquidas ou gasosas. E na fase estacionária, a gente usa líquidos e sólidos. E esse tipo de cromatografia é classificado como planar ou cromatografia colunar. Aí, a partir dessa divisão, se subdivide em outros tipos de cromatografias, como líquida, gasosa, de camada delgada, etc. A cromatografia líquida de alta eficiência, a CLAI ou HPLC, ela faz parte de um grupo de classificação de cromatografia colunar. Como que é isso? Para a gente poder fazer uma cromatografia, a gente precisa de um cromatógrafo líquido. Nesse cromatógrafo, ele é um equipamento que dentro dele tem vários sistemas, que tem um sistema de reservatório de fase móvel e sistema de bombeamento de fase móvel, o sistema de injeção, o sistema analítico, que é constituído pela coluna cromatográfica. A gente também tem um sistema de detecção, que pode ser detecção UV, fluorescência, pode ser espectrofotometria de massas, que a gente ouve bastante nas aulas. E também a gente tem um sistema de registro e aquisição de dados, que geralmente é um computador que já fica acoplado à máquina, e assim já vai registrando todos os dados e já sai todo bonitinho ali o seu resultado da sua pesquisa. Ela, a CLAI, tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas de uma grande quantidade de compostos, presentes em vários tipos de amostras, em cada escala de tempo de poucos minutos, com alta resolução, eficiência e sensibilidade. A análise de cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, método de balanço, é caracterizado pela utilização de partículas pequenas de no máximo 10 nanômetros, não chega nem a 5, e bombas que aguentam até 500 atm. Não é muito comum, mas é para ter uma base de grandeza. Normalmente, para a fase móvel da cromatografia, existem alguns critérios para os solventes. Esses critérios são grau de pureza dos solventes, sua baixa viscosidade, dissolução da amostra quanto à perda de solventes e produtos, e também polaridade adequada para a realização da separação dos componentes da amostra.
Os dados indicam que a distribuição de alcaloides na planta belladonna parece ser mais específico dos tecidos, e os resultados das análises qualitativas de atropina e escopolamina indicam que há uma maior quantidade de atropina em relação à escopolamina, tanto nas raízes quanto no tecido dessa planta. A tropa belladonna possui vários princípios ativos contendo alcaloides tropânicos. Dentre eles, a gente tem a escopolamina, belladonina, ácido trópico, atropina e iociamina. No entanto, a próprio princípio ativo dela é a atropina mesmo. Os alcaloides tropânicos, eles apresentam em comum a sua estrutura bicíclica, denominada tropano, que é o 8-metil, 8-azabiciclo, 3,2,1-octano. Ele é formalmente constituído pelos anéis piperidínico e pirrolidínico, e dependendo da orientação alfa ou beta do grupamento hidroxila no carbono 3, são formados dois isômeros geométricos, que pode ser o tropanol, que é a tropina, ou o pseudotropanol, que é a pseudotropina também. E um exemplo disso seria a iociamina, que é uma tropina, e a cocaína, que é um pseudotropanol. Mas não encontrada na tropa belladonna. A tropina, ela consiste na mistura racêmica de mais iociamina e menos iociamina, formada durante o processo de extração, sendo que os efeitos anticolinérgicos se devem praticamente à forma menos iociamina. A atropina é rapidamente e completamente absorvida no trato gastrointestinal e atravessa a barreira hematocefálica e a placenta, e também podem ser encontrados traços no leite materno. Não é completamente metabolizada no fígado e cerca de 50% é excretada na forma inalterada e em seus metabólitos. O seu tempo de meia-vida é de cerca de 4 horas. A atropina e outros compostos são antagonistas competitivos das ações de acetilcolina e outros agonistas muscarínicos. Eles competem com estes agonistas por um local de ligação comum no receptor muscarínico. A ligação vai ser feita por pontos de hidrogênio, e a gente tem que ficar atento à questão das ligações intermoleculares. Estudos farmacêuticos levaram à introdução da atropina na terapêutica, junto ao extrato de belladonna, que é usado até hoje. Entretanto, a longa duração da ação da atropina fez com que os químicos farmacêuticos da época eles tinham que modificar as moléculas de atropina para poderem ter um efeito bom e sem toxicidade. E eles faziam isso por meio de 3 métodos, que é a simplificação, disjunção ou cisão da molécula, separando a parte espamofórica dela. A segunda seria a inserção de grupos volumosos, geralmente e especialmente cíclicos, em moléculas de agentes colinérgicos. E a terceira, a substituição bioisostéricas em outros anticolinérgicos. E com essa adição de oxigênio, nitrogênio e haletos, deixaríamos ela mais polar. E com essa maior polaridade, ela é muito difícil de adentrar a barreira hematoencefálica, pois só passa moléculas de baixa polaridade. Além de ésteres, entre os antimuscarínicos são encontrados amidas, aminas e aminoálcois. Há vários exemplos de antimuscarínicos que são aminoamidas, aminoálcois, carbonatos de aminoálcois, ésteres de aminoálcois e éteres de aminoálcois. Quando tratamos da utilização da molécula, vemos que ela tem um efeito parasimpatolítico, ou seja, ela bloqueia a acetilcolina nos receptores do músculo liso e cardíaco, sinoatrial, atrioventricular do coração e as glândulas exócrinas. Ela inibe secreção salivar, brônquica e sudorese, dilata as pupilas, causa aumento da frequência cardíaca. Em doses mais altas, diminui a motilidade gastrointestinal e urinária e inibe a secreção ácida do estômago. Como antídoto, a atropina antagoniza as ações dos inibidores da colinesterase. É midriático, vasoconstritor, diminui as secreções salivares, gástricas, nasais, sudorais e combate as contrações espasmódicas a nível digestivo. Bom, sobre os efeitos adversos relacionados à superdosagem dessa substância anticolinérgica, eles vão variar de paciente para paciente, mas no quadro geral, ela vai causar
uma redução de motilidade e atividade de secreção do sistema gastrointestinal, vai causar um tônus do uréter e da bexiga urinária, vai causar um relaxamento do ducto biliar, que vai estar relacionado também com a vesícula biliar, vai causar um rubor facial, que também vai estar associado aí à temperatura corporal, que também pode alterar. Se consegue fazer uma análise dessa planta, a Trópia belladonna, associada a essas 3 matérias, e concluímos que, por mais que ela tenha uma parte tóxica, é uma planta sim que tem ações farmacológicas muito importantes, e por essa razão ela precisa ser estudada mais a fundo para a produção de futuros fármacos,